Ora, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. Eu sou o Luís Couto Real, o vosso anfitrião, e, como sempre, tenho comigo o Luís Filipe Silva e o Bruno Martins Soares como convidados residentes. Viva, pessoal! Viva. O tema de hoje é a inteligência artificial, que é um dos temas quentes da ficção científica. Todos adoramos filmes de inteligência artificial, há grandes romances, clássicos do Asimov, e se calhar recuando até aos Frankensteins, também podemos passar por aí. O Matrix, que está a chegar a quarta versão aos cinemas. Vamos falar um bocadinho sobre, na ótica do leigo, obviamente, nenhum de nós é cientista de robótica ou algo do género, mas vamos divagar um bocadinho sobre estes temas. Bruno, queres lançar aí tu o primeiro tema? Sim, há algumas coisas que nos perturbam nesta temática, não é? Eu outro dia estava a ver um documentário sobre drones e sobre os drones americanos que por exemplo, hoje lançam, ou até há pouco tempo, lançavam bombas no Afeganistão e estavam a ser comandados no Texas. Há até um filme muito interessante com o Ethan Hawke sobre isso, sobre os pilotos que estão no Texas e sentem-se como se estivessem no Afeganistão. Mas a verdade é que neste documentário estavam a dizer que a próxima geração já nem há uma decisão, já nem há pilotos, verdadeiramente. As próprias máquinas, os próprios drones, vão tomar muitas das decisões daquilo que é o uso das armas ou a sua própria atuação. E isto é um bocadinho assustador, faz lembrar um bocadinho o Terminator, não é? Faz lembrar um bocadinho o Skynet, aquela ideia de que de um momento para o outro acontece o apocalipse porque as máquinas decidem combater-nos, não é? E isso é uma coisa que está presente em várias outras obras que a gente já vai falar. Mas, Bruno, eu acho que caminhamos para... Isso aí era teres a máquina a decidir, pela primeira vez, se calhar, na história do homem, a máquina a decidir se mata o humano ou não. Exatamente. E num processo de décimos de segundo, porque é que mata, se lhe lê o rosto e identifica quem é a pessoa. Isso é assustador, sou só eu, ou isso é bastante assustador? Eu acho que é assustador. Mas olha, eu só não sei se as mortes colaterais ou por acidente, comparativamente com os drones comandados pelos militares lá no Texas, se essas mortes por acidente vão aumentar ou vão diminuir. Pois, há essa questão que é muito interessante. Eu também vejo às vezes uma série de comentários, não sei se vocês, da National Geographic, é o Mayday, sobre os desastres de avião. E eu sempre achei, e continuo a achar, e ainda acho mais se calhar, de que muitos dos problemas que surgem nos desastres de aviões são erro humano, porque aconteceram numa zona cinzenta ou de problemas bastante complexos para resolver, que nós não deixámos que os computadores resolvessem e por isso tiveram que ser os homens a fazer a asneira, não é? Mas, agora, se isso vai deixar cada vez mais acontecer a partir de certa altura, bem, a ficção científica já anda a pensar nisto há muito tempo, não é? Mas diz Luís, desculpa. É curioso que, por acaso, tenhamos começado com esse tema, porque eu estava a lembrar-me de um conto recente, que agora não tenho certeza se é do Ted Chiang, se é do Peter Watts, depois vamos colocar aqui a menção, que fala precisamente do processo de raciocínio, ou seja, a perspectiva é de um drone assassino, mas um drone assassino de várias gerações, portanto, que vai aprimorando a sua capacidade de decisão, de obter a informação e de categorizar o que está a ver na prática e o processo evolutivo de ir refinando as decisões para ser mais preciso, né? E depois para diminuir efetivamente esses danos colaterais. Inicialmente, se não me engano, a história com alguma assistência remota, com alguma orientação, guidance, se calhar até contrariar as decisões por parte de um centro de comando e depois cada vez mais autónomo. E é interessante que isto é um género no qual um drone, uma inteligência, se calhar não chamaria uma inteligência, um algoritmo, né? Um algoritmo de decisão sofisticado tem uma consequência humana e este é um género em que esta ficção é possível, e até da perspectiva da máquina. Olha, nós não devíamos ter começado por falar da singularidade,
aquele momento em Sim. que o homem deixa de estar só e passa a ser uma espécie de um Deus que cria algo que se calhar o vai ultrapassar e até quem Exatamente. exterminar. Ah, O que é a eu acho que singularidade, Luís? Como é que tu a, descreverias? bem, a singularidade na ficção científica, quer dizer, e na computação, na informática, é tradicionalmente o conceito em que temos novamente um algoritmo artificial que não só é capaz de processar a informação e reagir com base nela com capacidades que normalmente atribuímos a seres humanos, como ter consciência de si mesma. Quer dizer, ser uma entidade que não é apenas reagente a um conjunto de regras e de decisões, uma árvore de decisões, seja ela daquelas mais tradicionais ou quântica ou de outra natureza, mas saber que é uma consciência, saber que é um ser. E com base nisso, e com toda a sua capacidade, digamos, de computação, de certa forma, terá que ser maior que a do humano. Temos uma outra inteligência a competir connosco, que é algo que nós não temos hoje. Né? Todas as inteligências das outras espécies animais do nosso planeta não competem connosco em termos de capacidades adaptativas no aspecto do raciocínio abstrato e da capacidade de prever e precaver e planear contra as ameaças do meio ambiente, que basicamente é aquilo que nos distingue dos outros animais em termos de capacidade de sobrevivência. E finalmente vamos estar acompanhados, e vamos estar acompanhados por uma inteligência que não vamos conseguir dominar, não vamos conseguir acompanhar, nem prever para onde é que ela vai, porque a partir de uma certa altura, que ela tem consciência de si mesma, torna-se incompreensível. E a questão é que os cientistas, os últimos surveys dos cientistas, ou os últimos ou recentes, dizem que isso vai acontecer entre a década de 30 e a década de 40 deste século. E Portanto, estão já muito estamos muito longe disso. E estão assustados, e eu também estou, na verdade, mas mais ou menos, porque depois é uma questão também de aprendermos a viver com ela. Mas isso é um tema bastante extenso e que já vem connosco, como eu dizia, há muito tempo. Existe, por exemplo, os romances de Asimov, os romances de Dick, não é? Alguns filmes que a gente conhece como o Blade Runner, como o Robocop, como o Matrix e o Terminator, todos eles, e até coisas mais atrás, não é? Se pensarmos um bocadinho no Frankenstein, o Frankenstein já é um bocadinho esta questão a aparecer. Temos um homem, um senhor chamado Frankenstein, que cria ele próprio uma vida diferente, que de uma forma ou de outra não é tão inteligente como ele, mas que vai competir também com ele, até de forma romanceada e capaz de perguntas filosóficas, etc, etc. E que acaba por matar, não é? Se bem me lembro, acaba por morrer o Frankenstein. Estás a lançar um spoiler com 200 anos. E a mesma coisa com o Pinóquio. O Pinóquio também é um menino de pau, também é uma marionete, que de repente aquilo que quer é transformar-se num menino verdadeiro e que na verdade é uma espécie de uma máquina, não é? É uma máquina mágica, mas é uma espécie de uma máquina que se pergunta: será humano? Será que não é humano? Onde é que está o limite, não é? E até que ponto é que, a partir do momento em que temos uma inteligência que está ao nível do humano, essa inteligência também não tem direitos, não é? Não tem. Até que ponto é que, se nós matássemos o Pinóquio quando era um bicho de pau, se o puséssemos a arder, isso era um assassínio ou não? Não é? Havia um escritor eu penso que é um escritor de ficção científica, ou um cientista, ou as duas coisas, que dizia que só havia duas hipóteses. Ou nós estávamos sozinhos no universo, ou não estávamos. E que ambas as hipóteses eram assustadoras. Acho este raciocínio espetacular, porque realmente tu pensares que és a única espécie inteligente num universo infinito é aterrador. Tu és um acidente de percurso. Tu és uma pedrinha no caminho sem explicação para existir.
epá, não seres a única, haver outros seres inteligentes com os quais pudesses comunicar, trocar tecnologias, sei lá, de que é que eles são feitos. É porque nós já falámos sobre isto, não é? O planeta Terra tem formas de vida como as estrelas do mar. Quer dizer, tu olhas para aquilo é a coisa mais ptoliana que existe. No entanto, partilha connosco o ADN, as árvores, partilham connosco uma grande parte. O que é que existisse noutra galáxia tinha que ser infinitesimente mais diferente. Portanto, eu não imagino o que é que seria dali. Bem, Mas agora, nós conseguimos. Imagina um filme como. Vocês lembram-se do Wall-E, o filme da Pixar, se não me engano, em que tu tens um pequeno robô, não é? Um pequeno robô que está a fazer a manutenção, a limpeza da Terra e que de repente tem um encontro com outro robô diferente e que se apaixonam. Isto põe algumas questões, não é? Porque nós não sabemos o que é uma emoção. Nós não temos bem a certeza o que é uma emoção ou um sentimento, não é? Serão estímulos elétricos? Serão estímulos químicos? Existe um realismo qualquer que é, na verdade, nós somos humanos e nós sentimos e nós conseguimos reconhecer aquilo que é a raiva e conseguimos reconhecer aquilo. Há uma série de emoções primárias que nós, simplesmente olhando para a cara da pessoa, conseguimos reconhecer, que é a raiva, a alegria, a vergonha, a tristeza. São tudo coisas que nós conseguimos ter, nós vemos na cara do outro e conseguimos reconhecer, ao ponto de a imagem ser muitíssimo mais forte do que a palavra. Eu posso estar aqui a dizer este é o dia mais feliz da minha vida, ninguém vai acreditar, não é? Porque aquilo que é a minha emoção e a emoção com que eu estou a dizer não contrasta com aquilo que eu estou a dizer. Queres dizer que a inteligência artificial não partilha connosco essas formas de expressão corporal? Não sei. Eu acho que um dos problemas vai ser compreendermos quando é que se passou a linha em que, de facto, de repente, as máquinas são seres que sentem e que têm emoções. Nós já temos alguns robôs, alguns robôs que à mesa, alguns robôs japoneses que transmitem uma emoção qualquer. Se calhar não a sentem. Mas só gostava de comentar, ainda bem que tu Bruno, levantaste este tema. Eu não sou minimamente especialista nisto, estou a reproduzir ideias generalistas, né, que tenho lido e que tenho conversado com outras pessoas. Mas a nossa estrutura cerebral influencia toda esta forma de pensar. É preciso não esquecer que a massa cinzenta, né, o neocórtex, nasceu há muito pouco tempo. Nós partilhamos com os outros animais do planeta o pensamento primário, que é o não verbal. E a emoção é o raciocínio não verbal. E tanto é importante para a nossa comunicação e para a nossa existência, não só enquanto sociedade como individual, e precisamente o que estavas a dizer, a comunicação não verbal tem de certa forma primazia, porque também é a mais antiga, e sendo a mais antiga, é aquela que deu mais provas, né, em termos de sobrevivência, é aquela em que nós confiamos mais, para ser sinceros. Né? No longo prazo, confiamos mais nas emoções, que é o raciocínio individual, né, que é o raciocínio não verbal intuitivo, aquilo que chamamos intuição, que na prática é uma capacidade de processamento de certa informação mais rápida, porque não tem que ser transformada em palavras nem em lógica, e que depois é transmitida, empurrada para o neocórtex, de uma forma que nós depois temos que justificar com uma lógica, mas que já é mais lenta em termos de processamento por esta nova camada do cérebro. Numa inteligência artificial, sendo construída de uma outra forma, à base de silício, não sei, à base de computação quântica com outros materiais, estas camadas não são necessariamente de verdade. Daí que até podemos depois colocar uma questão que podemos depois ir discutindo, é que conseguiremos reconhecer a inteligência do outro e considerar essa inteligência reconhecer-nos a nós, se não estiver enquadrada nos mesmos parâmetros?
Não, e a partir de certa altura, duas questões relativamente a isto. Uma é, nós somos um ser improvável, não é? Tanto quanto se sabe, mesmo a vida até agora parece uma coisa um bocadinho improvável. E nós conseguimos lidar com aquilo que é cinzento, as situações que são cinzentas, através das nossas emoções e de coisas que são pouco palpáveis, com o nosso instinto, com a nossa empatia, com a nossa capacidade de trabalhar, de trabalharmos juntos contra todas as probabilidades e contra todas as forças. Isto não é uma coisa particularmente racional, é uma coisa muito mais orgânica. E assim conseguimos, se calhar, chegar a certos pontos que, se calhar, as máquinas podem não entender. E pode ser sempre uma... ou não, mas estou eu a supor que podem nunca compreender esta nossa capacidade de seguir por caminhos cinzentos. Mas, a partir de certa altura, há outra questão que se sobrepõe, que é, se tu tens máquinas que têm uma capacidade física que é muito superior à humana, não é? Porque estamos a falar de máquinas que podem ser foguetões, não é? Podem ser navios de não sei quantas toneladas, podem ser gruas, podem ser nanomáquinas, podem ser um bocadinho aquilo que tudo em um par de botas. Podem ser mechs. Enquanto tu só podes ser pessoa, não é? Imagina o que é. Se tu achas que as máquinas são uma ameaça ou que são uma coisa que é menor que nós, o que é que nós acabamos por ser uma ameaça para as máquinas? E se as máquinas têm de facto toda essa capacidade, então será que elas não são uma ameaça para nós já, a partir de agora, não é? Porque quando nós olhamos para o Terminator, para aquilo que o Skynet faz, quando olhamos para a Matrix, há uma vontade enorme das máquinas sobreviver e para isso têm de nos matar, basicamente. Não é? Essa é um bocadinho a lógica. Mas olha, Bruno, estavas há pouco a dizer que as estimativas apontam para os anos 30, 40. Mas é assim, as estimativas têm apontado 20 anos para a frente há 60 anos. E depois passam-se os 20 anos e as máquinas continuam tão estúpidas como sempre foram. Elas são mais rápidas a consultar bases de dados ou a fazer cálculos, mas nós estamos... Eu tenho lido alguns cientistas a dizer que há uma grande probabilidade do homem nunca conseguir criar uma inteligência artificial. Uma entidade que de repente dá-se um clique e ela ganha consciência de si própria e pensa, ok, eu existo, eu estou aqui, quem sou eu, onde é que estou? E depois como processa velocidades quânticas, imagino que nessa altura já o computador quântico seja uma banalidade, começa a aprender uma velocidade estonteante, absorve a internet em frações de segundos e começa a replicar-se a si própria, cada vez mais inteligente, cada vez mais perigosa para nós, não é? Uhum. Mas eu tenho visto alguns cientistas dizer que esqueçam, isto nunca vai acontecer, nós nunca vamos conseguir criar isso. Epá, eu não sei se isto é bom ou se é mau, mas... Pois, exato, também não sei se é essa a solução. Há a solução engraçada, por exemplo, uma solução engraçada que eu vejo, por exemplo, no AI do Spielberg, em que basicamente tens um menino artificial que depois não consegue ser totalmente humano. Portanto, é um bocadinho a história do Pinóquio, não é? Não consegue ser totalmente humano. E por isso é abandonado pela mãe à beira da estrada e então passa o filme todo a tentar voltar para a mãe. Aquilo que acontece no final do filme é muito interessante. Porque ele é encontrado no fundo do lago ou do mar, já não lembro bem, por uma nova raça de máquinas, de inteligências artificiais, que acham que ele é tipo o grande antepassado deles. E aquilo que tu vês naquelas máquinas é aquilo que parece, no fundo, o futuro da humanidade, porque nesse filme a humanidade já morreu toda, já não existem homens, e o único resquício daquilo que eram os homens e que são adorados por aquelas máquinas como sendo os antepassados e os deuses, é aquele menino feito à figura humana não sei quantos mil anos antes, 3.000 anos antes ou uma coisa assim. E há também essa possibilidade, que é as máquinas acabarem por ser o futuro da humanidade, não é? Olha, então, mas deixa-me... E aí é que eu dava a volta à coisa, que é, e se nós nos tornarmos máquinas, e se nós pouco a pouco... Era isso que eu ia perguntar. Mais do que o homem criar uma inteligência artificial que tem consciência de si própria e criaste vida,
criaste vida, uma vida que não é orgânica, não é? Mas é uma vida porque quer sobreviver, se calhar começa a ter emoções, como nós. Basta ver aquela cena fantástica do 2001, Odisseia no Espaço, em que é a luta entre o Hall 9000 e o Dan, não é? O Dan que ele se chama, que é o piloto da nave que vai para Júpiter, e oh Dan, what are you doing, Dan? Aquela coisa que é de facto emocionante. Dave, right? Dave, era o Dave. Exatamente. Não será mais provável que o homem se transforme em um cyborg, um androide? Portanto, nós começamos a ter olhos que vêm para substituir partes danificadas do nosso corpo, mas depois, por que não fazer upgrades a órgãos, a olhos, a braços, a músculos? Isso já acontece na prática, né? Já tens muitas pessoas a fazerem, às vezes por necessidade, né? Porque faltam membros e por uma questão mesmo de autonomia, outras vezes por uma escolha pessoal de fazerem aumentos, augmentations, né? Para inserir uma reportagem que uma vez li sobre pessoas que tinham esta tendência, deixou um comentário muito interessante, que eram pessoas que colocavam pequenos ímãs nas pontas dos dedos. E eles diziam que aquilo que eles ganhavam com isto era uma percepção que outras pessoas não tinham, que era dos campos elétricos. Porque eles tinham uma sensação nos dedos, sempre passavam por um campo elétrico, o que é algo, pronto, nós não temos, né? Uma pessoa sem estes devices não tem. Portanto, que isto lhes permitia ter consciência de um mundo para além dos sentidos habituais, que eram um sexto sentido, um sétimo sentido que se incorporava no corpo. Onde é que isto vai parar? Obviamente que não vai ficar por aqui e vai se tornar cada vez mais sofisticado. Se calhar até vamos conseguir, como o Neuromancer previa, né, fazer o upload das nossas mentes para um espaço virtual, para a cloud, né, e depois vamos estar eternamente a debater-nos contra a publicidade e os banners que nos aparecem e a clicar no dê o seu consentimento para continuar a existir. Não, e o Neuromancer já tinha ligações, mesmo as pessoas que não tinham passadamente para a cloud, estavam ligadas com implantes próprios, e vemos isso no Matrix, não é? É um bocadinho aquilo que vemos no Matrix. A pessoa mete uma ficha cá atrás e de repente pode fazer o upload de qualquer software e pode de alguma forma transformar parte do seu cérebro numa máquina, não é? E estar a navegar ao nível das máquinas. Ainda nesta ótica fizemos ir para essa lógica. Ainda nesta ótica do ser humano fazer um upgrade e ter componentes depois mecânicos ou digitais, eu recordo-me há uns tempos ter lido acho que foi num podcast, se calhar, um cientista a dizer que nós, na verdade, partilhamos com as máquinas os impulsos elétricos. Portanto, o nosso cérebro, a maneira do nosso cérebro trabalhar não é assim tão distinta quanto isso, da forma como as máquinas partilham informação. Não é, lá está, enquanto que ele achava que a inteligência artificial nós nunca a vamos conseguir criar, nunca, ou pelo menos não nos próximos milhares de anos, se calhar daqui a umas boas décadas ou uns poucos séculos, não haverá um ser humano que não esteja cheio de, não esteja todo quitado com todo o tipo de peças. E então, a tua inteligência, se realmente funcionando ela com impulsos elétricos, se conseguires, como tu falavas no Neuromancer, portanto, fazeres um upload da tua consciência, de toda a soma de tudo aquilo que te constitui, ao fim e ao cabo, podes fazer esse upload para um disco rígido, onde vives num cenário virtual maravilhoso para todo o sempre, mas podes fazer o upload da tua inteligência para um robô, para um Mac, para um navio, para um carro, para um avião, para um drone. E da mesma maneira que tu, hoje em dia, se te cortarem um braço e depois fizeres um implante, através dos impulsos elétricos, é possível tu começares a controlar o braço. O cérebro adapta-se até identificar o braço e depois maneja esse braço como faz com o teu braço ainda verdadeiro.
pá, tu poderás depois controlar o avião, ou o drone, ou o submarino, ou aquilo que quer que seja onde te metam, com a mesma naturalidade com que agora usas o teu corpo. É uma questão de o cérebro adapta-se, pelo que eu tinha percebido. Pá, isto é Isso é fascinante. Os homens... Eu ia, interessantíssimo. eu ia por acaso ia comentar que neste momento já se está a trabalhar, e não sei se não existe, se calhar já existe, nos Estados Unidos, pelo menos nos Estados Unidos, um trabalho de fazer capacetes para pilotos de avião, em que ele não tem que, de facto, fisicamente gerir o avião, ele gera mentalmente, porque o próprio capacete está a fazer. Aliás, como havia já num filme que o Clint Eastwood há não sei quantos anos atrás, e que ele roubava um avião russo, que já tinha um capacete onde o avião simplesmente respondia aos seus impulsos neuronais. Eu acho que isso pode estar muito mais perto, se calhar, do que o que nós imaginamos. Mas faz-me lembrar uma coisa curiosa. Da mesma forma que nós tivemos este embate na Revolução Industrial, em que parecia que as máquinas nos iam substituir, e na verdade elas acabaram por nos potenciar, não é? E criar uma capacidade para de repente termos uma escolaridade como nunca tínhamos, não é? Muita gente a ler e a escrever, nunca se imaginava no século XVI ou XVII que teríamos a literacia que temos hoje, não é? Era impensável. Da mesma forma que temos mais tempo para se calhar estar com a família, ou ler um livro, ou ver uma televisão. Eu acho que este avanço das máquinas nos pode potenciar. E isto faz-me lembrar um conto curioso do Asimov, que eu já não me lembro o nome, já o li há muitos anos, e que basicamente era numa sociedade onde as pessoas não iam à escola, não tinham que aprender nada, e quando chegavam, se não me engano, eram aos 18 anos, eram colocados lá numa máquina que os avaliava e diziam: este tipo vai ser engenheiro. E faziam o download de tudo aquilo que era a aprendizagem do engenheiro na cabeça, e lá iam e que era aquilo que estava nos livros, não é? E lá iam o engenheiro ser engenheiro. Até que chega um tipo que entra na máquina e é considerado deficiente. E ele fica bastante, pronto, bastante desanimado, porque ele queria até ser já não lembro se era um piloto, um cientista, uma coisa assim, e fica muito desanimado. E então levam-no para o sítio dos deficientes. E o sítio dos deficientes era um planeta onde eles tinham as maiores livrarias, as maiores bibliotecas, tinham piscinas fantásticas, eles eram servidos que nem lords, etc. Até que ele percebeu. Aqueles selectos que ali estavam eram aqueles que escreviam os livros, que estudavam os outros livros, que estudavam coisas completamente... e criavam coisas completamente novas. E por isso eram as estrelas da galáxia, e eram secretos, ninguém podia saber que eles existiam, mas eles eram as estrelas da galáxia porque basicamente escreviam material para os outros todos. E eu acho que pode haver também um progresso, eu que sou um otimista por natureza, acho que pode haver também um progresso deste género para a humanidade, que é, nós de repente temos espaço para criar coisas que ainda não somos capazes sequer de imaginar, trabalhando ao lado das máquinas. Se calhar é tornando-nos máquinas, se calhar é tornando as máquinas mais humanas, ou se calhar é ganhando um papel diferente e fazendo um papel diferente, não sei. Mas pronto, lembrei-me disto. Eu acho que, sim, eu acho que tens um argumento bastante interessante e bastante convincente para todos os efeitos. Quer dizer, nós estamos a falar em máquinas e depois acho que estamos a antropomorfizar a noção da máquina e do robô como um objeto, mas hoje nós temos uma sociedade global unida por meios de comunicação e por redes sociais que nos permitem comunicar de uma forma, já com uma rapidez, mas também de uma forma jamais vista, né? Bastante íntima, bastante pessoal, que nos está a apresentar desafios bastante rápidos e possivelmente nós estamos a conseguir responder da melhor forma, e pode vir aí algo muito mau, também pode vir aí algo muito bom, naturalmente, e já estamos, de certa forma, em simbiose com algo que é a máquina, não sendo a máquina necessariamente algo personalizado, né? Num objeto, mas sim numa estrutura e numa organização de informação e de comunicação. Portanto, de certa forma, eu diria
que a simbiose, a necessidade da simbiose só vai tender a ser cada vez mais intensa. E isto pegava no tema que o Luís estava a colocar, e bem, naquela pergunta, se não só se a inteligência artificial, com aquela singularidade, com a consciência de si mesma, pode ou vai acontecer, como também na outra questão que é, se calhar a nossa inteligência, a nossa consciência de nós mesmos, pode ter sido um acidente de percurso. Há necessidade de verdadeiramente termos consciência de nós mesmos para sobrevivermos no sentido darwiniano ecológico da questão. Há um livro pelo Peter Watts, que é o Blind Sight, é um romance interessantíssimo, em que ele especula, se calhar pela primeira vez na ficção científica, da possibilidade de existir alienígenas inteligentes no sentido de reagirem contra as ameaças que somos nós, humanos, e conseguirem encontrar formas de nos combaterem, mas manifestamente sem terem consciência de si mesmo. Na prática, são seres que são possuídos de algoritmos sofisticados, mas percebe-se que eles não sabem que o são. Mas, no entanto, funcionam como uma espécie dominante e até bastante perigosa para a existência da vida humana. E fica aqui a questão se, de facto, a inteligência e a consciência de si mesmo é necessária para a sobrevivência e para a perpetuação, né, deste conflito. Havendo a possibilidade do ser humano criar a sua maior obra, ser uma inteligência artificial, ela nasce bebê ou nasce adulta? Ela precisa, nem que seja de uns minutos, ela em uns minutos fica adulta, porque em uns minutos absorve toda a internet, todas as obras escritas pelo homem, ela lê tudo, ela lê todos os livros de não ficção que existem. E basta conhecimento? Será que basta conhecimento? Pois, eu acho que não. Eu acho que temos uma grande questão com o que é a inteligência. Eu acho que isso para já é um bias, não é? Sim. Antropomórfico. Nós achamos Exato. que a inteligência que nós temos é a inteligência, é a definição e inteligência. Mas pensem no seguinte: um futebolista, eu até estava a dizer, até podia dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, mas não queria personalizar. Nós podemos dizer de um futebolista que é um especialista numa tarefa muito prática e muito concreta, que é de conduzir num campo um objeto esférico até um certo ponto. E para tal, essa pessoa treina durante muito tempo para fazer aquilo que na prática são cálculos vetoriais, que é posicionar o corpo, rapidamente medir distâncias, fazer um cálculo mental de trajetória, ter em conta a deslocação do vento, ter em conta... Mas isso tu estás aí de encontrar as múltiplas inteligências do Howard Gardner, basicamente. Mais ou menos, só que a questão aqui é, tu tens aqui uma inteligência base de controle motor e de cálculo. Para o Gardner é a inteligência cinética. Ele depois tem várias, ele chegou a 7 ou 8, mas depois acaba por dizer que se calhar são muitas mais. Porque, na verdade, o que é inteligência? Resolver problemas. Agora, os problemas podem ser de todo o género e feitio, não é? Pode ser uma coisa tão simples como ultrapassar um jogador que está à nossa frente, não é? Mas tu possivelmente nunca dirias ou raramente dirias de um futebolista, nunca o chamarias um intelectual, um gênio, no sentido, digamos, inteligência tradicional do termo. Chamavas muita coisa, não é? Mas não nesse sentido. Eu dei muita formação nisto, muita formação. Eu estava aqui uma hora a falar sobre a inteligência e sobre aquilo que é a inteligência do Binet e dos quocientes de inteligência e como de facto hoje o Howard Gardner vem-me dar isso tudo e de facto dizer, existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência musical, como é que o Mozart tinha aquela capacidade
que parecia inata, de repente, de criar coisas absolutamente extraordinárias. Como é que o Beethoven, surdo ao fim da vida, conseguiu criar a nona sinfonia sem ouvir nada daquilo que estava a criar? Isto é uma inteligência, porque é resolver um problema, mas é resolver um problema completamente diferente daquilo que nós conseguimos imaginar. E aquilo que é interessante e que acaba por vir do Gardner também, que é toda a polémica sobre a inteligência emocional, é extremamente relevante quando estamos a pensar em máquinas. Porque se de facto nós chegamos à conclusão, e podemos aqui ficar meia hora, como te digo, se de facto chegamos à conclusão de que a inteligência lógico-matemática não é fundamental, não é aquela que se traduz em maior sucesso nos humanos. A curva de sucesso, quando tu medes o coeficiente de inteligência, segundo o Binet, lógico-matemática, é uma curva normal. É uma curva, ou seja, tu tens gente muito inteligente que falha completamente, e tens muito inteligente que é um grande sucesso, mas a maioria está no meio. Tu começas a pensar, espera aí, então há aqui uma quantidade de problemas, há aqui uma quantidade de coisas a resolver, que não é pela inteligência lógico-matemática que tu chegas lá. E se não é pela inteligência lógico-matemática, se calhar nós temos aqui uma vantagem sobre as máquinas. Porque a inteligência das máquinas é essencialmente lógico-matemática. É que existe hoje, né? Ou aquela que nós estamos a supor que venha de história. Tal e qual. Deixa-me dar-te um exemplo que eu acho que já usei noutra ocasião, que tem a ver com a noção de será que nós reconhecemos a inteligência das máquinas, mas também que as máquinas reconhecem em nós. Imagina uma inteligência cuja única função é arrumar objetos num armazém. Como é que esta inteligência vai fazer isto? Vai ter em conta a necessidade de encontrar esses objetos para vários fins. Não só para os depositar, como também para aqueles que são mais requisitados. Vai organizar os objetos numa lógica de procura e não naquela lógica que seria natural para nós, que é de indexação por catálogo, por referências, por nomes, whatever. Esta inteligência apurada achar-nos-ia muito estúpidos. Porque nós vamos organizar de uma forma não ótima. Aliás, especialmente para essa inteligência, nós éramos uns meros animais incómodos que não podiam estar no armazém e que iam só atrapalhar a vida dela. Portanto, especialmente essa inteligência nunca seria uma ameaça para nós, porque nós não seríamos uma ameaça para ela, a não ser que andássemos para lá a desarrumar as coisas. Não é? E o que é que ela consideraria como inteligentes? Outros algoritmos que tivessem a mesma função. Daí que a própria natureza da definição do que é inteligência, e pegando no exemplo do jogador, é muito difícil, por exemplo, em termos programáticos, fazer isto que um ser humano faz, que é andar sobre dois pés, equilibrando-se, correndo. De forma dinâmica, ou seja, é muito difícil ficarmos parados, não é? Não temos três pernas no chão sempre, temos só duas, de maneira que temos de nos desequilibrar e depois equilibrarmos outra vez sistematicamente. Isto é um desafio em termos de programação espantoso e que não é considerado, digamos, no âmbito daquela que é a discussão da inteligência tal como ela foi, porque ela é só vista precisamente na lógica, no tema lógico ou matemático, dedutivo e se calhar da linguística. Portanto, acho que nós também exemplo curioso alargar a nossa definição. Um exemplo curioso é um estudo que fizeram sobre os engarrafamentos fantasmas nas autoestradas. Não sei se sabem o que são engarrafamentos fantasmas. São aqueles engarrafamentos que às vezes são de quilómetros, que não há uma causa muito lógica para aquilo acontecer. Não se sabe, não há um acidente, não há nada, mas de repente está tudo parado nas autoestradas por alguma razão. E aquilo tem a ver com o facto de nós andarmos nas autoestradas a velocidades diferentes. E de repente há um carro que está bastante abaixo da média na velocidade e há outro carro que está bastante abaixo da média da velocidade e de repente toda a gente é impactada. Colapsa. Então a maneira mais eficiente era irmos todos à mesma velocidade.
Só que irmos todos à mesma velocidade é uma solução de máquina. Exatamente. Porque na realidade isso é basicamente impossível, porque somos não sei quantas entidades, cada um à sua maneira, cada um com a sua liberdade. Então aquilo que se chegou à conclusão é que a maneira mais eficiente de entrar na autoestrada e sair da autoestrada, aquela que acaba por ser mais rápida em média, é a maneira como fazemos, e então temos que correr o risco dos engarrafamentos fantasmas. Porque nós, de uma forma ou de outra, conseguimos criar sistemas altamente sofisticados para funcionarmos entre nós. E que não sei se seriam facilmente reconhecíveis como sistemas inteligentes pelas máquinas. Se calhar achariam que são muito estúpidos. Pessoal, a gente estamos a chegar ao final. Querem fazer, antes de avançarmos aí para uma recomendação de inteligências artificiais a nível da ficção ou porque não, do cinema e da televisão, qual é que é, na vossa opinião, o cenário mais pessimista de toda a ficção fantástica que envolve a inteligência artificial? A gente já falou aqui do Terminator, em que aquelas máquinas destroem a humanidade toda só porque sim. Falámos do Matrix, em que utilizam os seres humanos como pilhas para alimentar, ao fim e ao cabo, toda a sua indústria e todas as suas máquinas. Há alguma coisa pior do que estas? A gente não leu tudo, mas acho que dificilmente será pior que isto, não é? Pois, eu vou ser provocador. Isto não é necessariamente um cenário que eu li, mas imaginem que toda esta capacidade de inteligência e de computação apenas servirá para nos oferecer mais anúncios e publicidade mais direcionada. Não se esqueçam que o Google e o Facebook tanto impacto têm na nossa vida, são na prática empresas industrializadas de marketing direto e mais nada. E é assim que eles ganham dinheiro. Não, o próprio dinheiro é feito pelas máquinas neste momento, não é? Agora as bitcoins é dinheiro feito pelas máquinas, não é? Querem passar para recomendações? Ok, é uma série que eu não conheço muito bem, eu vi poucos episódios, mas que acho bastante interessante, que é uma série basicamente britânica do Canal 4, do Channel 4, chamada Humans, e que basicamente se foca muito nestas questões que nós temos estado a falar. E basicamente a Humans fala de uma sociedade onde existem vários robôs antropomórficos chamados synths, que basicamente trabalham e vivem entre nós. Mas e se estes robôs de repente sentirem que são escravos e que deviam ter outras liberdades e deviam ser diferentes? E esta é a questão que pautua toda a série. Tem cenas muito interessantes, que nos fazem pensar, e pronto, é uma que eu recomendo. Eu vi a primeira temporada e foi muito interessante, sim. Luís, nesta ótica da IA, o que é que tu lançavas para a mesa? Eu gostava que quem não conhece ainda, que lesse o Neuromancer em português, na edição portuguesa de 1984, a primeira a ser traduzida internacionalmente, se não me engano, se ainda conseguirem encontrá-la. Mas também lançou o repto para um livro que fala diretamente de singularidade e de inteligência artificial, que é um conjunto de contos do Charles Stross, que é o Accelerando, em que vemos, entre outras coisas, uma nave espacial a ser comandada por uma lagosta. Porquê? Porque a lagosta, o cérebro da lagosta, tem um conjunto mínimo de sinapses necessárias para fazer as computações mínimas para a navegação. É um livro divertidíssimo. Nós também já tivemos um governo que foi liderado por um Cherno. Não é muito diferente. Será que foi liderado? Não vamos entrar por aí. Olha, eu recomendava uma série, que se calhar já muita gente viu, não é assim muito original, mas que tem muito a ver com isto, é Raised by Wolves. Eu não sei se isto teve uma designação em português, mas ao fim e ao cabo é a história de dois robôs, portanto 100% artificiais, é o father e a mother,
é como as crianças lhes chamam, eles educam um grupo de crianças, isto é uma ficção científica num futuro distante, assim, uma coisa meio distópica, como as religiões, e num Não, e planeta que falam agreste. sobre isto, não é? As religiões existiam exatamente para contrariar um bocadinho a singularidade e contrariar um bocadinho este uso, será que é abusivo da tecnologia, Sim. não é? E então esse father e essa mother criam as crianças naquele ambiente hostil em que têm que sobreviver quase como se fossem homens do Neandertal a caçar e buscar raízes para comer. E depois é interessante é o desenvolvimento das personagens, porque são dois robôs que estão programados, portanto não deviam ter vontade própria. Lá está, mais uma vez, até que ponto é que a inteligência verdadeiramente será apenas isso, artificial, mas não será bem uma inteligência. Mas eles parecem tão humanos como nós, porque ganham emoções que chocam com a sua programação, que surpreendem inclusive as pessoas que os programaram, porque não era suposto eles fazerem isso. Eles ganharam autonomia. E é muito interessante, há uma temporada, eu penso que irá haver outra, e estava um desses grandes nomes de Hollywood, que é vai aparecer aqui uma legenda, mas que é o tipo de... Ridley Scott. Ridley Scott. Runner, exatamente, o Ridley Scott, que é produtor e penso que não sei se não realizou os dois. Sim, ele dirige pelo menos, ele dirige 2 ou 3, sim. Ele dirige 2 ou 3. A série é impactante visualmente é muito bonita, está muito bem interpretada, e é muito esta questão, inteligência artificial, até onde é que vai, até que forma é que pode fugir ao controle daquilo que nós queremos e ficar mesmo autónomo e ter vontade própria. Mas lá está um bocadinho que falávamos há pouco, nós imaginamos sempre algo parecido connosco, não é? Imaginamos a inteligência artificial a ter emoções como nós, a ter emoções semelhantes às nossas, e se calhar não vai ser isso. Não vai certamente ser nada disso. Então se calhar ficávamos por aqui, não é? Olha, há bons livros de inteligência artificial para ler, há boas séries para ver, bons filmes, portanto não percam mais tempo connosco e vão ver Matrix 4 está quase aí. Vamos ter que fazer um episódio sobre isso depois. Vamos ter que fazer um episódio. Ok, pessoal, olha, obrigado por terem estado connosco. Boas leituras e até a próxima.